Olá, quinto ano, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nós estamos retornando agora das nossas férias, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante os pais de vocês, tenham brincado bastante, tenham descansado, dormido e, claro, estudado, porque vocês são alunos do quinto ano, já vão entrar para o sexto ano que vem e sabem a importância de estudar, de fazer as leituras, não é verdade? Então, antes do nosso período de férias, nós vimos o assunto texto literário e não literário, e agora nós vamos voltar com o assunto tirinhas, que está dentro do seu conteúdo de apostila. Lembra, nós vamos falar um pouco desse gênero para vocês saberem a diferença entre o gênero textual em quadrinhos, historinhas em quadrinhos, e a tirinha. A tirinha vai remeter a você a um recorte de jornal. Então ela pode, no máximo, aí, ter no máximo 4 quadrados, ou seja, 4 imagens. O quadrinho pode ter inúmeros que você preferir, que você quiser, tá? Ele vai ter aí a questão aí do humorístico e também associado à questão da linguagem verbal e não verbal, que nós já falamos isso um pouco mais lá atrás, tá? Então nós vamos começar a falar sobre estrutura, vamos fazer nossas atividades, eu vou situar aqui o que vocês vão precisar fazer para entregar, para a gente corrigir e lançar nota. Nós estamos voltando agora com uma novidade, que é o Google Classroom. E vocês, eu tenho certeza que não vão ter dificuldade, porque vocês aí são muito espertos e vão saber mexer na plataforma direitinho. E nós vamos estar no horário das nossas aulas, sempre na plataforma, até nós voltarmos presencialmente, tá bom, aluno? Perfeito. Então agora nós vamos falar sobre o gênero tirinha. Então eu coloquei aqui um texto para vocês, para que vocês possam ter o contato e saber de fato nomenclaturar esse gênero textual. Então olha só. Tirinha são textos que combinam linguagem verbal e não verbal com características semelhantes às histórias em quadrinhos. Mas tem um máximo aí, 4 quadros. Então, olha só, meu amor. Existe uma diferença entre esse meu gênero textual, quadrinhos. Eu vou falar algo mais ali na frente para que você possa situar essa diferença, tá? Mas na questão de historinhas em quadrinhos, eu posso fazer inúmeros quadrinhos que eu quiser. Eu não preciso realmente me ater apenas a 4. Então, quando eu tenho um gênero textual que eu tenha que fazer algo e esse algo faz referência a tirinhas, essa questão estrutural eu não posso ultrapassar de 4 quadrinhos, tá bom? Então, os personagens dessas histórias essas, meus amores, que vocês vão ter contato com a apostila, que é do Chachado, tá? Tá bem diversificado para que você possa colocar em prática aquilo que nós vamos conversar na aula de hoje. Irá ler são conhecidos como Turma do Chachado. Não sei se vocês lembram, ou se a gente já falou sobre a Turma do Chachado, mas ele é um ritmo musical nordestino. Então, claro que dentro desse contexto, e eu já posso falar um pouquinho mais a fundo com vocês sobre isso, nós vamos falar sobre dialeto. Nós vamos falar sobre o quê? Variação linguística, preconceito linguístico. Tia Sarcola tá muito difícil. Não, meu amor, calma. Nos próximos slides eu vou destrinchar esse conhecimento com você para que a partir desse momento você já saiba o que faz referência a um dialeto, o que faz diferença a um preconceito linguístico e para que você possa minimizar e passar esse conhecimento para frente. Tudo bem? Então vamos ao nosso próximo slide. Antes de nos aprofundarmos sobre o que seria um dialeto, é importante que você também grave na sua cabecinha que a tirinha ela existe por uma finalidade. A finalidade qual seria? De refletir sobre algum tema social através do humor, certo? Então, a sua ilustração vai se valer de uma linguagem verbal e não verbal, porém através desse humor, tratando sobre algum tema social, que seja a pobreza, tá? Que seja um trabalho infantil, que seja algum diálogo sobre um problema escolar. Isso vai depender de como você quer expressar esse tipo de crítica, esse tipo de reflexão, né? O que é você fazer alguém refletir sobre algo?
algo que não esteja legal, algo que não te desagrade, você vai conversar e através disso você vai fazer a pessoa refletir. Mas aqui nesse gênero a gente vai fazer isso através do quê? Das nossas ilustrações. Então vamos lá. O dialeto é a maneira de falar própria de uma região, caracterizada por vocabulários específicos e entonação própria das palavras. Os estudos linguísticos enfatizam que os dialetos são variantes da língua e não erros em relação a uma língua correta. Tia, não entendi. Por exemplo, meu amor, cada região tem a sua forma de falar e essa diferenciação sobre as formas de falar, de se comunicar, nós chamamos de dialeto, tá? Então, por exemplo, você tem contato com alguém do interior, né? Que fala olha, né? Então, esse tipo de comunicação, dentre outras, por exemplo, se você vai em São Paulo e alguém fala porta. Ah, que feio! Nossa, ele não sabe falar porta. Isso não é legal, né, aluno? Por quê? Porque ali é uma variante de quê? Daquela localidade. Ou que também, nós vamos ver no videozinho a seguir, faz sobre a questão geográfica, né, econômica dessa pessoa que mora. Então você não pode dizer que uma língua é certa ou errada. Nós dizemos referente à escrita, porque na fala nós podemos nos deparar sim com algumas diferenciações de comunicação, de expressões, tudo bem? Então eu preciso a partir de agora começar a mudar meu pensamento sobre essa ideia de que se a pessoa não fala como a tia Suane ensina, ou como o nosso português da língua brasileira, de norma certa de língua portuguesa, tá errado, não pode, tudo bem? Eu preciso aí verificar, eu preciso analisar em que contexto esse ser humano, esse falante está falando. Então eu preparei um videozinho, eu vou fazer referência agora à nossa referência do vídeo, né, para que você possa procurar se você sentir interesse, vai ficar disponível para você. Mas aqui mesmo na nossa aula já coloquei um videozinho para que a gente possa entender como é que se apresenta essa questão da variação linguística, que também acaba resultando no preconceito linguístico. Tudo bem, meus amores? Então vamos ao vídeo. Olá, eu sou Rodrigo Diesel. Em um mundo tão grande como o mundo em que vivemos, onde mais de 7 bilhões de pessoas interagem em mais de 6.500 idiomas diferentes, por que acreditamos que só o nosso modo de falar é que é o certo? Quando nós criticamos o sotaque de alguém, ou julgamos algum jeito de falar como certo ou errado, estamos cometendo o chamado preconceito linguístico. Ao desrespeitarmos o modo de falar de uma pessoa, estamos desrespeitando também o seu contexto social, cultural e histórico. Estamos desrespeitando a sua identidade. Assim como cada pessoa tem uma impressão digital única, também possuímos um jeito de falar que é característico e único de cada um. No nosso modo de falar está impresso o lugar de onde viemos, nossa idade, nosso gênero, o local de onde estamos falando, o grupo social com o qual nos identificamos, a época em que falamos e até nossas origens ancestrais. Assim, não existe um modo de falar certo ou errado. Existem apenas modos diferentes de falar, e todos esses modos são bonitos. É prepotência e arrogância nossa achar que só o nosso jeito de falar está certo. A língua padrão, como costumamos chamar, é apenas uma dentre as milhares de formas de se observar a língua. A gramática e os dicionários são muito importantes, mas não devem ser usados para justificar seus preconceitos. E até mesmo as gramáticas e os dicionários estão sempre se modificando, visto que as línguas são vivas e estão sempre se adaptando, crescendo e evoluindo. Veja, por exemplo, a palavra você, que é uma versão moderna do antigo vossa mercê. Sem falar nos milhares de neologismos que surgem a cada ano. E isso não vale somente para a língua materna, como vale também para as línguas estrangeiras. Ao aprendermos inglês, por exemplo, buscamos sempre perder o nosso sotaque e falar o mais próximo possível de um americano ou britânico padrão. Só que, assim como o nosso português, existem diversas línguas inglesas diferentes. Vou deixar alguns vídeos na descrição para vocês saberem um pouco mais sobre essa diversidade incrível de sotaques e dialetos que compõem tanto o português como o inglês. Devemos ter orgulho do nosso sotaque, seja ele de onde for, pois ele é a nossa identidade, tão única quanto nós.
E é por esse mesmo motivo também que devemos respeitar e abraçar os outros modos de falar, pois todos são lindos e só provam o quão maravilhoso e diverso o ser humano é. Então é isso, pessoal. Está liberado falar biscoito, bolacha, tanto faz. Sem treta alguma, afinal não existe certo ou errado quando se trata de língua ou linguagem. A sua aula continua no próximo vídeo.